Shalom, eu sou Laércio, aqui da Congregação Shemolan de Cotia, e hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito sério, por sinal, que tem influenciado muitos dos seguidores da Techuvá, que chama-se unicismo. Quando éramos cristãos, a maioria dos cristãos eram trinitarianos. Quando nós descobrimos a nossa origem judaica, a primeira coisa que nós aprendemos foi que a Trindade era uma criação de Roma. Todavia, hoje fazem uma grande confusão em ser monoteísta e ser unicista. O unicismo ele foi criado por um padre chamado Sabélio e foi defendido por Ário. No Concílio de Nicéia, no ano 325, você pode pesquisar no Google e você vai encontrar esse tema, onde a Trindade de Atanásio e o unicismo de Ário foram temas discutidos. E, por sua vez, a Trindade venceu. E o unicismo foi proibido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ário foi exilado numa ilha e o unicismo foi banido. Não poderiam mais tocar nesse assunto, é um assunto herético. Agora, com o surgimento da Techuvá, alguns pregadores, pessoas inclusive de muita inteligência, pessoas capacitadas, eles estão trazendo de volta esta doutrina perniciosa, porque na nossa visão, o unicismo, ele é até pior do que a Trindade. A Trindade fala de três deuses distintos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O unicismo, ao contrário, diz que Jesus é o próprio Deus e o próprio Espírito Santo. É uma coisa tão estranha que nos leva a imaginar que, se fosse uma realidade, todo o plano da salvação seria uma farsa. Teria Yeshua orado para ele mesmo? Teria Yeshua pedido para ele mesmo passar o cálice? Teria Yeshua pedido aos seus discípulos: orem ao Pai em meu nome? Sendo Yeshua Deus, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Também a Bíblia diz que um Deus não pode ser tentado. Um Deus não pode morrer. Teria os 9 meses e toda a infância em que Yeshua passou aqui na terra, o universo sem um Deus? Teria os 33 anos em que ele esteve entre nós, o universo sem o Criador? Os 3 dias e as 3 noites que ele ficou na sepultura, o universo ficou sem o seu Deus. Então nós vemos que o unicismo é uma coisa assim, totalmente fora dos padrões. A fé, a religião bíblica, dada a Moisés, passada aos seus seguidores, o seu povo, é o monoteísmo. Só existe um Deus. E nós temos Yeshua, o Messias, o seu filho primogênito, o filho gerado pelo Criador. Mas muito bem, vamos lá. É usado alguns textos, Filipenses é um caso, né, onde alguns pregadores afirmam: olha, aqui está dizendo em Filipenses capítulo 2, 10 e 11, que Yeshua é Maria, no aramaico. Nossa, então se está escrito no aramaico que Yeshua é Maria, então Yeshua é Deus. Seria isso mesmo? Muito bem. Vamos para a história. Nós sabemos que o chamado Velho Testamento, o Tanar, apareceu no século II. E o Novo Testamento, ele vai surgir no início do século V.
E as informações que nós temos é que a Peshita foi uma cópia do grego. Ela não seria o original. Isso nós encontramos nas nossas pesquisas. Caso exista alguma informação que possa nos ajudar, dizendo que esta informação não é procedente, nós não vamos ficar chateados, nós vamos ficar gratos, porque nós estamos aqui para falar a verdade. Mas assim, o consenso dentro do conhecimento bíblico, apesar de não ser universal, é que o Antigo Testamento da Peshita foi traduzido em siríaco do hebraico, provavelmente no século II, depois do Messias, e que o Novo Testamento da Peshita foi traduzido do grego. E esse Novo Testamento, originalmente, excluindo certos livros contestados, tipo 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, tornou-se um padrão no início do século V. Ou seja, ele é muito posterior. Então nós não podemos pegar uma obra que foi traduzida de uma outra língua séculos depois e bater o martelo e dizer que Moisés, quando disse: ouve, ó Israel, Jeová, o nosso Deus, é um. O próprio Yeshua falou isso. Ouve, ó Israel, Jeová é um. E de repente agora, esta heresia de Ario volta com toda a força. E as pessoas deixaram de seguir as suas religiões cristãs porque acreditavam na Trindade e de repente partiram para acreditar numa crença muito pior. Voltemos para as Escrituras Sagradas. O profeta Jeremias, ele cita um texto que eu sempre tenho citado. E ele diz assim: nós só herdamos mentiras de nossos pais. E é uma grande verdade. Quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós nos aprofundamos, nós percebemos que não há solidificação, não há solidez nos ensinos que têm se apresentado. Na Peshita aramaica, esta era a expressão usada para Deus, Mariá. O termo aramaico para Senhor vem de Mara, que significa Senhor ou Mestre. Quando Yeshua foi chamado pelo povo de meu Senhor, a palavra aramaica era Mar, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 2. Lemos também em Mateus capítulo 22, versículo 44 e 45. O termo Mariá, Senhor, substitui a palavra hebraica Yod-He-Vav-He, Jeová, referindo-se ao Senhor, o nosso Deus. Mas em algumas passagens o Messias é chamado de Mariá, como está em Mateus 22, 45, em Filipenses também, por ser ele o Senhor, mais alto entre os homens. Então essa tradução, essa palavra foi colocada para o Messias por ele ser o homem mais importante, o maior homem que já pisou essa terra, por ele ser o primogênito do Eterno. Os estudiosos em aramaico compreendem que Deus é o Senhor do Messias. Em Filipenses diz que todo joelho se prostem diante de Yeshua. Por quê? Porque ele foi vitorioso. Ele venceu a sepultura. Agora, se basear em textos como este é ignorar os milhares de textos que afirmam que Yeshua é o Filho de Deus, que Yeshua é homem. Paulo em Timóteo diz: Yeshua Hamashia, homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Um Deus não pode pecar. Ele era plausível de pecar, mas ele venceu. E por ele ter vencido, alguns tradutores em aramaico utilizaram a palavra Mariá, colocando ele em alto destaque, mas não colocando ele em lugar do Criador. E outra coisa, se você está em busca da Teshuvá, o unicismo não faz parte da doutrina da Teshuvá. Guardar Shabat, usar talit,
usar zitzit, usar kippah, não te faz um seguidor de Yeshua. Apenas te faz um que está buscando seguir os princípios que nos foram ensinados. Agora, acreditar e colocar como doutrina o unicismo te coloca no caminho da heresia. Você está transgredindo a lei do Eterno. Em Êxodo, capítulo 20, os 3 primeiros mandamentos se referem ao Criador. E entre eles, não terás outros deuses diante de mim. Se eu coloco Yeshua como Deus, eu estou idolatrando Yeshua, estou quebrando esse mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, e não tomarás o seu nome em vão. Se eu chamo Yeshua como se fosse o Eterno, eu estou tomando o seu nome em vão, estou quebrando os 3 mandamentos. Então, meu irmão, nós estamos aqui em Cotia. A Chamolã é uma congregação israelita. Nós não pertencemos ao judaísmo messiânico, não pertencemos ao judaísmo nazareno, mas pertencemos a Techuvá, a restauração. E se você quiser, nós aguardamos você aqui. Aí poderemos estudar esse assunto com mais veemência, apresentar todos os textos. Shalom, shalom.